Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Estamos de volta nessa terceira semana da nossa disciplina. E aqui a gente vai abordar sobre a gestão de materiais e insumos na gestão pública de saúde, nessa nossa aula 3, né? Obrigado a todos pela presença, pela participação conosco aqui. Então, a gente diz, primeiramente, que as redes de prestação de serviços de saúde no nosso país, tanto públicas quanto privadas, apresentam uma realidade que reflete, na maioria dos casos, uma insuficiência de competência técnica, de conhecimento, tanto de saberes gerenciais, né? E nas atividades propostas, como a gente vem abordando algumas questões dessa inabilidade desses gestores, desde a questão do SUS, passando pela gestão dos medicamentos. Então, é importante que as pessoas tenham essa habilidade gerencial, nesse entendimento de como deve ser a condução pública da gestão de saúde no Brasil, né? Sendo que é muito difícil, às vezes até impossível, abastecer bem uma instituição de serviço de saúde baseado na visão exclusiva das prateleiras dos almoxarifados, ou levando em conta apenas alguns indicadores, como estoque mínimo, estoque máximo, ou estoque de segurança. Esse é um processo muito importante na gestão de medicamentos que nós vamos abordar hoje, principalmente o processo de compras desses medicamentos. Já passamos por alguns outros processos nas unidades 1 e 2, nas nossas 2 semanas anteriores, e hoje a gente vai falar um pouco da cadeia de suprimentos, né? Que é esse conjunto, desde a fabricação do insumo até que ele chegue ao cliente final. No nosso caso aqui, o paciente que demanda esse medicamento lá na ponta, né? E aí a gente pergunta a vocês, por que faltam materiais nas unidades de saúde? Então, nós podemos dizer que tem algumas causas, como estruturais e organizacionais. Falta de prioridade política, clientelismo político, isso é muito grave no nosso país, alguns controles excessivos e burocracias também excessivas, né? E às vezes até centralização de poder. Então, isso às vezes gera algum problema, como a gente viu lá na primeira semana, falando em relação ao SUS, dessa centralização. E ainda podemos apontar algumas questões, como falta de gestão, carência de desenvolvimento de recursos humanos, falamos na semana 2, falta de infraestrutura financeira também já abordado, né? Uma falta de um controle mais efetivo, planejamento. Então, faltam algumas questões que a gente precisa ainda trabalhar, principalmente no que tange à gestão pública, né? Então, quando a gente fala em seleção e uso, que é o primeiro subsistema do planejamento, que é o início, que é o start, né? Seleção e uso é a compra do medicamento ou do insumo para o setor público. No nosso caso aqui, gestão de saúde, né? Então, é a aquisição, que a gente fala seleção e uso. Então, o instrumento técnico, nesse caso, que a gente chama de racionalizador, é a lista básica de materiais e insumos, também chamado de LBM, né? Que ela seleciona, identifica e especifica para a unificação do processo de abastecimento, deve-se usar métodos simplificados, como classificação, codificação e especificação desses materiais, desses insumos, no nosso caso, o medicamento, que deve ser adquirido pelas unidades de saúde, pelas secretarias, né? E essa seleção e padronização, ela é fornecida pela LBM, que a gente chama Lista Básica de Materiais, né? Que ela informa o que comprar, e o subsistema, que é também controle e acompanhamento, informa usando as técnicas descritas que nós vamos abordar aqui para vocês, que são esses 10 passos para se elaborar a LBM. Primeiro, obter apoio dos setores de estabelecimento de serviço de saúde, né?
ou seja, uma gestão integrada em todos os setores, uma comissão que representa realmente essas unidades. A gente falou da comissão tripartite, né, dos setores dessa relação público-privado e também dos conselhos gestores municipais. Então, essas informações também são muito importantes e devem passar por essas áreas. Selecionar esse material, colocar ali a importância dos fornecedores, a sua assertividade e a qualidade dos materiais que eles fornecem, né? Isso deve ser apreciado pelos profissionais da área de saúde. Essas informações têm que ser divulgadas, tá? No que tange processo público, tudo que tem que ser, a transparência pública deve imperar aqui, né? Então, como construir a especificação? Normas da ABNT. Sempre que você vai adquirir, você precisa seguir esses regulamentos, essas normatizações. Também do INPE, né? Do Instituto Nacional de Metrologia e do Inmetro. Tá? Então, todo produto ou insumo que vai ser adquirido precisam seguir essas regras desses institutos regulamentadores. Tá? Então, isso é muito importante, o gestor de compras, o gestor público, ter noção, conhecer principalmente a lei, né? Quando a gente fala nesse subsistema, nós estamos falando do planejamento físico e financeiro de medicamentos ou a programação e aquisição de compras. Então, pessoal, a seleção e a padronização fornecem um sistema de abastecimento, um instrumento técnico de gestão, né, que a gente já falou, que é a LBM. E aqui nós podemos utilizar os seguintes métodos para quantificação e programação. Quando se fala de compras de medicamentos e insumos, para que não faltem nas prateleiras, né, nos almoxarifados, nas unidades básicas de saúde, que é a previsão de demanda. A gente fala de consumo histórico, perfil epidemiológico e consumo ajustado. É muito importante conhecer, além de tudo isso, a sazonalidade e períodos específicos para aquisição desses medicamentos, né? Então, essas compras no setor público, a gente pode dizer que o setor de compras de uma organização é responsável pelo ato de comprar, ou seja, cabe a esse departamento escolher os fornecedores. No caso do setor público, nós vamos falar da licitação, né, que é a licitação pública. Então, no serviço público, para realizar a compra, utilizamos de forma padronizada. E a licitação, ela foi regulamentada através da nova lei em abril de 2021, que a gente vai abordar um pouco com vocês, né? Então, essa licitação ela é regida por alguns princípios, como publicidade dos atos, igualdade entre os licitantes, sigilo, tudo tem que estar vinculado ao edital, né, edital da licitação, a objetividade e a adjudicação compulsória ao ganhador. Então, quem ganhou a licitação, ele é quem tem que levar aquele processo, ele que deve realizar a obra ou vender o produto ou serviço, no nosso caso aqui, o medicamento, né? Então, essa nova lei da licitação, conforme eu disse, ela foi sancionada em 1º de abril de 2021. Ela revogou as leis anteriores que tratavam do assunto e ela veio a regulamentar todo esse processo licitatório. Então, pessoal, como a gente estava dizendo, a nova lei da licitação, que foi sancionada em 1º de abril de 2021, traz alguns aspectos novos, né? Dentre eles, nós podemos dizer que ela visa implementar várias mudanças dentro desse processo licitatório, né? Ela substituiu as leis anteriores, as leis de 93, 2002 e 2011, né? Então, agora nós temos uma nova lei que regulamenta todo esse processo de licitação. E a nova lei, ela vale para toda a administração pública, federal, estadual, distrital
e municipal, e também todos os órgãos da administração pública direta, ficando de fora empresas públicas, sociedades de economia mista e estatais, né? As regras de transição também instituem novos modos de disputa, como o diálogo competitivo, que nós vamos explicar agora, e também haverá disponibilidade de concorrência para obras de engenharia e até formatos 100% técnicos, como a publicidade, poderão ser feitos eletronicamente. Tá? Então, assim, a gente não vai entrar em vários aspectos técnicos dessa lei, só para também vocês tenham um conhecimento dessa nova legislação. Quais são as fases da licitação? Primeiro deve acontecer a etapa de propostas e julgamentos das mesmas, para que só depois seja feita a análise documental, né, e a habilitação apenas da empresa vencedora, que isso visa agilizar todo o processo licitatório que era mais burocrático. Outra questão importante também no artigo 17 dessa lei, que é a autorização de realização de etapa de habilitação antes das propostas, quando for devidamente justificada a vantagem e desde que esteja previsto também no edital, né? Você não pode lançar no edital e depois mudar as regras do jogo. Tudo precisa estar previsto, né? Tanto essa questão dessa vantagem, essa previsibilidade, essa autorização, essa emergência, tudo precisa estar regido no edital. Trata como obrigatória a realização das licitações por meio eletrônico, ou seja, independente da modalidade que a gente vai apresentar para vocês, agora a licitação eletrônica é a regra. É o que mudou, basicamente, também, que agora agiliza todo esse processo, né? Então, as modalidades de licitação são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão será a modalidade utilizada para a contratação de bens ou serviços mais comuns na modalidade na gestão pública. Tá? A concorrência é aplicável às contratações de bens, serviços especiais, e também obras de engenharia. Concurso também mantém a aplicação para a contratação de serviços técnicos, científico ou artístico e cultural. Como eu disse, a gente não vai entrar em méritos dessas questões licitatórias, eram mais para conhecimento de vocês. E o leilão, que ele será aplicável para alienação de bens móveis ou imóveis da administração pública. Por exemplo, leilão de veículo da prefeitura, por exemplo, tá? E o diálogo competitivo, essa é a grande novidade da nova lei da licitação, tá? Que essa lei define o diálogo como uma modalidade para a contratação de obras, serviços e compras que a administração pública realiza. Esses diálogos previamente com os seus licitantes, ou seja, os interessados, né, em ser fornecedor do bem ou serviço, tá? Capaz de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento do diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo realmente é uma roda de debate, um diálogo entre as partes interessadas, em que o gestor público vai apresentar para as partes as particularidades, as peculiaridades desse edital, né? Como se fosse uma pré-seleção e depois os interessados colocam a proposta na mesa, né? Então, aplicabilidade para inovação tecnológica, técnica, quando houver impossibilidade de órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, quando houver impossibilidade de as especificações técnicas exigidas, né, para uma obra, para um produto ou um serviço, serem definidas com precisão suficiente pela administração. Aí realiza-se o diálogo competitivo. E aqui traz alguns valores, né, que dispensa licitação, até R$ 100.000 para obras ou serviços de engenharia, ou serviço de manutenção de veículos automotores, até 50 mil para bens e outros serviços, né?
neste caso, especificamente, dispensa-se a licitação, tá? A administração direta tem condições, a gestão pública pode realizar através de cotações, né, e adquirir o que atende às necessidades. Então, as compras no serviço público, primeiramente, precisa também pensar na questão dos fornecedores, né? Se eles atendem às qualificações técnicas, se são de confiança, se tem registro, tem CNPJ, se entrega o produto no tempo certo, na hora certa, na qualidade desejada. Então, é importante que você saiba selecionar corretamente também o seu fornecedor. E o diálogo competitivo, ele permite, né, que você conheça realmente quem é o seu fornecedor, né? Então, hoje, o fornecedor bom era aquele que atendia aos seguintes critérios: menor preço, qualidade, de acordo com o solicitado, e rapidez na entrega do produto. Atualmente, o que se espera do fornecedor? Qualidade adicional, produto ou serviço prestado no pós-venda, assistência técnica, confiabilidade, prazo de entrega, todo o custo logístico, né? A frequência, né? Por exemplo, ele vai te fornecer hoje, você demanda todos os meses, ele consegue te atender mensalmente a sua demanda. Então, essa regularidade também é muito importante, né? E ele investe em pesquisa, desenvolvimento, essa empresa ela tem uma saúde financeira que garanta a sua sustentabilidade. Então, é importante também que se conheça esses aspectos quanto ao seu fornecedor, né? Assim, pessoal, a gente encerra essa nossa terceira semana de estudos e eu aguardo vocês na nossa quarta semana, na qual falaremos sobre o processo de gestão de estoque, armazenagem, né, que são aspectos muito importantes dentro de uma gestão pública também. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.